Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, com o nosso bloco de informações, e a gente vai estar entrevistando agora a doutora Paula Lopes, advogada especialista em direitos humanos e em proteção à mulher vítimas de violência. Doutora Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã no dia de hoje. Muito obrigada a todas as ouvintes e ouvintes. Quero agradecer a oportunidade e vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa temática que está tão em alta novamente, né? Que é a questão da violência contra a mulher, que acontece todos os dias, mas muitas vezes é invisibilizada. Doutora Paula, a gente estava falando no primeiro bloco, eu e a Natália aqui, a gente trocando uma ideia e falando, dando as informações, que aconteceram 2 casos nesse final de semana que chamam muita atenção da população brasileira. Foi o caso da Ana Hickman, que é da Rede Record de televisão, apresentadora, e também de uma mulher agredida por um delegado lá no estado do Ceará, no momento de uma briga de trânsito, de uma confusão ali. E o que a gente vê muitas vezes é que casos de repercussão, quando envolve pessoas, aspas, da alta sociedade, eles tomam as manchetes nacionais e viram um debate público. Mas lembrando que esse tipo de agressão contra as mulheres, elas acontecem todos os dias, na periferia, nos grandes centros, na questão também do interior do nosso país. E o que é que a gente vê na prática? É que há um silêncio geral em relação à violência contra a mulher, principalmente devido à questão do nosso machismo enraizado na nossa sociedade. O que a senhora tem a falar um pouco sobre essas questões, principalmente quando essas questões nacionais, né, elas vêm à tona devido a casos de repercussão de pessoas, aspas, pessoas da sociedade? Bom, vou até fazer de uma forma engraçada. Eu acho que o grande problema é acolher. Acolher que a gente não quer meter, né, na vida dos outros. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas a colher, na verdade, é essa questão cultural, de manter as coisas como estão. Porque é mais difícil você entrar na relação do outro e acabar com a situação de violência, né? As pessoas têm medo, têm receio, e há também culturalmente essa coisa da distância. Mas, se a gente for pensar num recorte de classe, por exemplo, é óbvio que as mulheres que têm mais condições, elas conseguem sair mais facilmente, não estou dizendo que é fácil, mas com mais facilidade da situação de violência, porque se eu tenho outros bens, se eu tenho um plano de saúde, por exemplo, se eu tenho uma rede de apoio forte, eu vou conseguir sair da violência muito melhor do que outras questões. Lembrando que o crime de violência doméstica, né, ele é diferente dos outros crimes, porque ele envolve o que a gente tem de mais precioso, a questão da nossa crença familiar, da nossa cultura, de como a sociedade nos vê como mulheres separadas. Então, todas essas questões, elas são importantes. Inclusive, segundo o CNJ, os maiores medos, né, da mulher em relação à situação do rompimento da violência doméstica vem, primeiro, pelo medo e, segundo, pela dependência econômica, né? E terceiro, pela dependência emocional. Então, todas essas questões estão interligadas, mas claro que há uma diferença do recorte de classe. A mulher que está na periferia, ela é invisibilizada. E lembrando também, agora no domingo, teve 1 mês, né, da morte da Neide, que foi assassinada com 11 tiros, né, por um policial, e teve toda uma manifestação lá na frente da igreja, da família, dos amigos, mas, claro, invisibilizada, enquanto a Ana Hickman, uma pessoa extremamente famosa, teve todos os holofotes voltados para ela. Ô, João, aproveitando, você falou, né, sobre essa questão da dependência financeira, que é muito sério, e aí a gente também vai tratar aqui sobre as políticas públicas, né, voltadas para o combate. Eu acho que todas as políticas públicas voltadas para a mulher, ela está sempre seguindo esse caminho do combate à violência, né, acaba desaguando no mesmo assunto, vamos dizer. Então, recentemente, foi aprovada a Lei de Igualdade, foi sancionada, na verdade, né, a Lei de Igualdade Salarial. E como é que no enfrentamento, né, no combate, qual é a importância dessa lei, partindo do princípio disso que você falou, assim, dessa dependência financeira das mulheres, qual é a importância dessa lei para ser mais um passo nesse enfrentamento, doutora?
Bom, eu sou muito feliz de ser do tempo que foi aprovada essa lei, né? Se a gente for pensar assim na historicidade dos direitos trabalhistas das mulheres, por exemplo, a gente vai ver que em 1911 as primeiras mulheres que lutavam nas greves, elas já lutavam por igualdade salarial. Era contra a fome, né? Porque era um período de guerra, mas também era por igualdade salarial. Lembrando que mulheres e crianças trabalhavam juntos e ganhavam bem menos que os homens, né? E era uma luta pelas mulheres, mas também pelos direitos das crianças. E aí elas conseguiram avançar com as lutas, criaram o 8 de março, por exemplo, foi durante esse período. E essa luta de 1911 só veio ser efetivada pela legislação aqui no Brasil agora, né? A gente está em 2023. Então, veja o lapso de tempo, como foi demorado, né? Assim como todas as questões de luta pelas mulheres. Estava discutindo recentemente sobre a questão da misoginia, por exemplo, que agora é uma política pública que está sendo implantada nessa luta contra a misoginia pelo Ministério das Mulheres. E eu estava discutindo recentemente numa audiência sobre isso, porque a magistrada não acreditava que misoginia era algo que deveria ser debatido, porque a mulher quer expor o corpo, enfim. E aí eu falei: doutora, até pouco tempo a violência contra a mulher também não era lei, né? As magistradas se comportavam como a senhora está se comportando agora. Dizia: vá para casa, faça as pazes com o seu marido, e a mulher continuava apanhando. Hoje, a gente está discutindo uma questão que daqui a algumas semanas, 15 dias, um mês, pode se tornar crime. Então, é importante a gente falar sobre violência contra a mulher. Todas as violências, visíveis e invisíveis. Doutora Paula, em relação aqui ao estado de Alagoas, como tem sido essa questão dessa rede de acolhimento, vamos dizer assim, por parte dessas mulheres violentadas? Existe algum programa do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, das polícias, da Secretaria da Mulher? Como está essa questão aqui no estado de Alagoas, dessa rede de acolhimento para a mulher agredida, a mulher violentada? Bom, existem algumas ações, né, e alguns locais que fazem atendimento. E aí a gente tem, por exemplo, o caso da mulher alagoana, né? Eu faço parte da Sala Lilás, que é lá na rodoviária também, que é um instrumento novo. Tem os CRAs, os CREAS, a gente tem o CEAM também, então tem as delegacias, algumas delegacias, porque não tem no interior, né? Então, assim, a gente tem alguns serviços que funcionam, mas não temos uma rede que acoberte tudo e acolha e faça esses encaminhamentos de forma organizada. Então, eu acho que o que falta agora é mais essa organização, porque é uma rede toda cheia de furos. E aí, nesses furos, é que a mulher ou retorna para o agressor, ou morre, ou é novamente violentada. Sobre a questão da patrulha Maria da Penha, que atua nesse combate, né, de forma mais ostensiva, sim, eu diria, né? E as delegacias especializadas, a Delegacia da Mulher, acredito que é aqui, talvez em Arapiraca, né? Só aqui em Arapiraca. Então, ainda precisa ampliar muito nesse sentido. Você acredita que seja efetivo, acolhedor? Na prática, como é que esse batalhão, como é que essa patrulha funciona e se traz algum resultado efetivo para combater esse tipo de situação? Total. A Patrulha Maria da Penha, ela tem um serviço de excelência. Os policiais e as policiais são muito bem preparados, né? A pessoa que está à frente, né, que é a Tenente-Coronel Daniele, é uma pessoa maravilhosa, humana, acolhedora, que faz esse trabalho muito bem feito. Já tive a oportunidade de atender clientes concomitantemente com o atendimento deles, e em delegacias eles são pessoas que realmente compreendem o que estão fazendo. É um serviço de excelência, assim como a Raves, né, dentro do Hospital da Mulher, acolhendo as vítimas de violência sexual, também faz um trabalho de excelência. Poucas pessoas conhecem, né? Porque não vem no dia a dia. Como eu atuo dia a dia, eu sei o que funciona e o que não funciona. E esses serviços que eu estou falando, a Patrulha e a Raves, são serviços de excelência, são muito maravilhosos, mas eles não podem funcionar sozinhos. A Patrulha vai lá, prende, tira a mulher da situação de violência, mas aí é que vem o guarda-chuva das políticas públicas para acolher essa mulher. Ela vai sair sem condições financeiras, né, de gerenciar sua vida, seus filhos, ela vai morar onde, ela vai comer o quê, né, eles vão voltar a estudar. Então, todas essas questões, elas são acobertadas pelas políticas públicas. Não adianta prender, não adianta tirar a mulher da situação de violência se eu não dou esse suporte. Ela não tem como seguir, né? É o pós-violência. A gente pensa na violência, na questão ostensiva. Vai lá aprender e tal. Mas a gente não pensa no pós. E o pós pode ocasionar justamente esse retorno ao agressor. Doutora, e colocar casos práticos que acontecem na nossa sociedade, a mulher casada, não trabalha,
tem muitos filhos com o agressor, ela é espancada e aí vem a polícia, prende e geralmente esse agressor, vamos usar assim, aspas, é o esteio da casa, é quem leva o pão para dentro de casa. Né, João? Aí ele é preso no final de semana, ele se alcoolizou, espancou a mulher, preso e aí acordou hoje, segunda-feira. A mulher acordou lá com 4, 5 filhos, olhou para um lado, olhou para o outro. Aquele cidadão agressor, que é um criminoso, diga-se de passagem, que mais é o provedor do lar, infelizmente, ele não vai estar lá. E aí, como é que tá? Como essa mulher vai se manter? E esses casos reincidentes de violência se dá principalmente por essa questão na prática, que muitas vezes esse agressor, esse violentador, é a pessoa que é, aspas, é o esteio da casa. Ou seja, a mulher agredida, ela se vê em tamanha situação de vulnerabilidade que ela se sente obrigada a manter aquela relação para poder os filhos ter o que comer, ter uma roupa, enfim, poder ter uma mobilidade na escola, levar de bicicleta, de moto, enfim, de carro. Então é uma situação muito sensível e que a sociedade tem que ter um olhar não só para o que a doutora Paula disse, justamente isso, não só no momento a questão da agressão, mas o pós, que é a parte, sinceramente, a parte mais sensível. Porque o crime ele já cometeu, ele já vinha cometendo, e o pós? E como essa mulher vai se dar? Ela vai ter emprego, ela vai ter renda, ela tem uma rede de acolhimento, ela tem pais, ela tem irmão, ela tem algum familiar, algum amigo que vai acolher ela naquele momento. Ela vai para onde com os filhos? Vai permanecer naquele lar, aguardando o retorno desse agressor? Enfim, é muito sensível, né, doutora Paula? E essa questão de, a partir disso que você falou, né, trazendo esse assunto das políticas públicas, né, e aí a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria benefício para a mulher carente vítima de violência doméstica. Então, como é que isso deve funcionar na prática? Já seria mais uma medida para mudar um pouco a realidade desses exemplos, por exemplo, que você falou, João. Então, como é que isso vai funcionar, deve funcionar na prática, doutora? Então, são 3 questões. A primeira é sobre essa coisa do empobrecimento das mulheres. Então, essa violência econômica e financeira, ela vem arraigada com outras questões, que é da mulher não trabalhar, e culturalmente a gente sabe que isso é muito presente. Muitas mulheres não trabalham, principalmente depois que têm filhos, ou trabalham em casa, né, com pequenos artesanatos. Isso é uma questão política, né, uma coisa que foi orquestrada. O empobrecimento das mulheres, a falta de mulheres qualificadas para o mercado de trabalho, o acesso dessas mulheres à oportunidade, né, de emprego, trabalho e renda para essas mulheres. E aí isso ocasiona essa violência, né, que faz com que essa mulher permaneça na situação de violência. Isso é a regra, viu? A grande maioria das mulheres, em média, sofrem 10 anos, cerca de 10 anos de violência para poder sair dessa relação. Então, ela espera até que os filhos tenham uma certa idade para ela conseguir romper, por exemplo, essa relação violenta. Então, essas questões, elas precisam ser pensadas, né, antes de criar essas políticas públicas. Elas não podem ser criadas do nada, é preciso a gente analisar essa situação. E também a questão do homem. Um homem que é violento, e a gente parar de pensar só em punição, né, punição por punição. O homem que é violento, ele vai retornar para a sociedade. Não pense que ele vai ficar preso muito tempo, não. Geralmente fica pouco tempo preso. E aí, esse homem, se ele não tiver sido trabalhado, ele vai ser violento com todas as outras parceiras, gente. Principalmente aquele que não é punido. Tem jeito, doutora, para esse criminoso? Eu acredito na humanidade, né? Eu acredito. Mas, assim, a senhora é uma otimista. Eu acredito. E eu acredito também que isso vem muito da violência, com que a gente cuida dos nossos meninos. A gente ensina eles a serem violentos, competitivos, né? E isso faz parte dessa questão. Agora, quanto à questão das políticas públicas para esse público, a gente ainda tem muita carência, né? Porque investe na ostensividade, mas não nos cuidados. E a prevenção, ela é importantíssima. Por isso que é importante estar nas escolas, conversando com crianças e adolescentes sobre a violência, sobre o que é o ato violento. A base, né, que seria a educação. Exatamente. Inclusive esses ciclos, esses problemas, essas problemáticas que essas crianças veem em casa. Então, acontece que naturaliza essas situações, esses meninos crescem, as meninas crescem vendo aquilo de forma naturalizada e é daquela maneira, foi assim que eu fui criada e não sabe, talvez, não tem outras perspectivas. Então, isso vai gerando esse ciclo geracional, né, doutora? Exatamente. É secular e milenar, né, doutora Paula? Doutora Paula, e assim, a senhora como especialista do assunto da temática, esclarecer também para o nosso ouvinte do Jornal da Manhã, que a agressão não é só levantar a mão e dar um tapa numa mulher, mas a agressão é aquele homem que vê a mulher, chama ela
de feia todos os dias, de gorda, de caveira, São diz que as ela não microviolências trabalha, também, né? diz que ela é incompetente, diz que ela não cuida bem do filho, diz que a roupa dele está amarrotada porque não lavou o prato, a minha comida está na mesa. Ou seja, existem várias formas de agressão contra a mulher. E é bom que a senhora possa aqui, nesse canal de comunicação, falar para a mulher que está nos ouvindo e falar para você, agressor, você que está nos ouvindo também, você tenha ciência e tenha consciência que isso são agressões do cotidiano, que isso não deve ser realizado contra uma mulher. Fala um pouquinho para a gente, doutora Paula, sobre essas agressões do cotidiano. Então, são as violências invisíveis, né? A gente é acostumado a ver as violências visíveis, que é o estupro, as violências físicas, que são aquelas que atentam contra a nossa integridade corporal, né? E o feminicídio, que é a maior forma de violentar uma mulher, porque depois que morre, acabou, silêncio total, não tem mais convivência, enfim. Mas as outras violências que são invisíveis, como xingar, humilhar, culpabilizar, é aquele constranger, homem, né? aquele homem, aquele parceiro, aquela companheira, porque a violência também pode acontecer por outra companheira. É aquela pessoa que o tempo todo reclama, né? E nada que você faz preste. Não adianta, você pode mudar, mas não vai melhorar, porque a pessoa está insatisfeita com aquela relação. E aí culpabiliza e joga todas as violências em cima daquela pessoa. Reclama da comida, faz comparação com o corpo, né? Às vezes a pessoa se arruma para aquele parceiro e ele não vê, ou pior, humilha, né? Como ele falou, tem uma frase que eu sempre gosto de colocar, que é quando a parceira é gordinha que bota um biquíni, ele chama de Free Willy, e todo mundo ri, e aquilo vira motivo de chacota. Então, esse tipo de violência, essas violências, elas são invisíveis, porque são sorrateiras, assim como as frases machistas, a publicidade machista, né? E as frases que a gente sempre conhece, mulher no volante, perigo constante. Eu estou ali dirigindo, só porque eu fiz uma manobra errada, vão me culpabilizar, apontar o dedo e dizer, só podia ser essas piadas uma mulher. que não tem mais espaço, né? Não deveriam ter mais espaço aqui na sociedade da gente, né? Ô, doutora, e a gente está falando dos diversos tipos de violência, de agressões, e aí tem essa questão de agressões físicas, né? De xingamentos, mas quais são as outras variedades, digamos assim, da violência contra a mulher, para além da questão da violência doméstica? Então, são muitas, mas na Lei Maria da Penha tipificou 5, né? Que é a violência física, aquela que causa qualquer dano à sua integridade corporal, a violência psicológica, que é essa questão de culpabilizar, humilhar, chantagear, que causa danos à sua autoestima, por exemplo. que muitas vezes acho que é a mais difícil de compreender, né? Porque a mulher vai adoecendo com o passar do tempo e é muito difícil dela entender que está naquele ciclo de violência quando ela não é agredida fisicamente, não é isso? E é difícil de provar. É importante você ter prints, áudios, né, de situações de violência que você vem passando. E também, mas eles exigem geralmente um laudo médico, então precisa também de um acompanhamento psicológico. Tem a violência também patrimonial, que é relacionada a essa questão econômica e financeira. A mulher que não trabalha, mas também não tem nenhum tipo de recurso, por exemplo, para comprar roupas íntimas, né? Para comprar o pão, para gerir a família, comprar a feira. E faz com que essa mulher ela fique totalmente dependente desse companheiro. E tem a violência também moral, né, que são aqueles calúnias, difamações, que geralmente acontece quando o agressor não quer mais, a mulher não quer mais o agressor, e aí separam e ele começa a espalhar, né, notícias falsas, começa a expor intimidade, né, da companheira, ou atribuir a ela algum tipo de crime, dizendo que ela foi golpista, ou que ela o roubou, enfim. E tem também a violência sexual, que muitas vezes a gente acha que é só estupro, mas não é. Né, a violência sexual ela perpassa também pela relação íntima com pessoas casadas, né? Por exemplo, a mulher que é casada e não quer ter relação sexual com o seu parceiro, e ele faz, né, obriga, ou ela tomou um medicamento e ele faz também, isso é estupro marital, também está dentro dessa questão da violência sexual. Então, e tantas outras leis que vieram depois da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é revolucionária. Então, depois dela veio a Lei do Feminicídio, por exemplo, a Lei do Minuto Seguinte, que garante a todas as vítimas de violência sexual um local de atendimento que funcione 24 horas.
e tantas outras questões, né? A Lei Carolina Dickmann também, que, né, tem essa compartilhamento coisa, de compartilhamento, invasão de dados. Então, essas questões vieram depois da Lei Maria da Penha. E agora, esse ano, né, com várias outras leis, como essa mesma da igualdade salarial, agora a questão da guarda, né, que não pode ser compartilhada se houver situação de violência doméstica envolvendo criança. Então, tantas questões importantíssimas que a gente ainda vai colher os frutos disso, porque a legislação está mudando, delegados, promotores, juízes terão que se adaptar e a sociedade também vai ter que se adaptar, porque tem lei que vem depois da cultura, mas essa veio antes. Então, a gente vai ter que ter um processo também de reeducação. Homens e mulheres. Homens para compreender o que está acontecendo, para também não continuar, né, a cometer esse tipo de ato. Doutora Paula Lopes, para a mulher que está nos ouvindo agora, que está sendo vítima de alguma agressão, seja ela doméstica, seja no trabalho, seja nas suas relações do dia a dia, do cotidiano, qual a dica, qual a postura, o que ela deve fazer? A senhora, como especialista, conta aí para a nossa ouvinte agora que está nos ouvindo, por favor. Bom, eu vou evocar aqui a deusa das deusas da literatura, Clarice Lispector. Se você está sentindo incômodo agora, se você está sofrendo agora, mude agora, né? Porque é de agora que a gente vive. Então, se você está passando por alguma situação de violência nesse momento, né, ou está dentro de uma relação violenta, você precisa começar a se organizar para sair da violência. Às vezes a gente não consegue simplesmente abrir a porta e sair, mas a gente precisa tomar decisões, né? E essa questão de romper também é uma decisão. Então, se eu não tenho condições de sair agora porque eu não tenho condições econômicas, eu preciso criar essas condições. E se eu não tenho como fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda. Procure os CRAS, os CREAS, a ONG que eu faço parte, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que fica lá no Antares, né, ali próximo ao antigo Big Bom Preço. Tem algum contato, doutor? Algum Instagram? Fala pra gente. Tem um Instagram, @CDDM CDDM. AL, isso, CDDM. Que é Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. CDDM. Underline AL. Underline AL. Tem algum contato telefônico que a pessoa possa, ou vai diretamente nesse Instagram? Vai diretamente no Instagram, fala pode no falar, direct. né? Fala no direct, a gente responde rápido. E também outros meios, né? Tem aqui no centro a Casa da Mulher Alagoana, tem a própria delegacia lá, elas também fazem esse tipo de encaminhamento. Então, se você não tem condições de sair agora, se planeje, se organize. A gente sempre fala isso. Não é um rompimento drástico, afinal de contas, né? A pessoa que lhe jurou amor é o pai de seus filhos, geralmente, é alguém que mantém a economia da casa. Então, é preciso se organizar para isso, mas não viva, né, na violência, porque a gente, assim... E eu acredito em Deus, sei que muita gente acredita, e quem está me ouvindo também, Deus nos criou para a gente ser feliz. Como é que eu vou ser feliz apanhando, né, sendo humilhada, principalmente na frente dos meus filhos? Então, as crianças, como você falou, elas repetem, né? Elas acreditam que aquilo é normal. Muita gente cresce achando que briga de pai e mãe é algo normal, algo que deve ser repetido, e não é. Doutora Paula Lopes, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Ao passo, né, Natália, que já convida a doutora Paula para estar aqui em outras oportunidades. É um tema tão palpitante, tão importante para a nossa sociedade discutir, que é essa questão da violência contra a mulher, que é algo que acontece publicamente, de forma silenciosa, é algo que está, sinceramente, no nosso cotidiano, infelizmente, e a gente tem que tratar publicamente dessas questões, falar, sem né, que João, tenha nenhum tabu. repetidamente sobre esse assunto. Falar, esclarecer o quanto mais a gente puder. Né? É isso aí. Exatamente. Doutora Paula, deixa aqui um espaço para suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado. Bom, quero agradecer e dizer para vocês, mulheres e homens também que estão assistindo, né, ouvindo a gente nesse momento, que se tem alguém precisando de ajuda, acolha, né? Para de julgar, achar que a mulher gosta de apanhar, isso daí é uma coisa que ficou lá no passado. Hoje em dia a gente entrega um panfleto, ajuda, manda um direct, dizendo como é que essa pessoa pode ter ajuda. É isso, a gente nasceu para ser feliz. Obrigado, doutora Paula Lopes, obrigado, Natália Barros, Cláudio Stone aqui na técnica, Maílson Franklin nas ruas de Maceió, com o nosso querido Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte, até amanhã. Você ouviu